as histórias que a gente, quando se abre para ouvir, a gente percebe que tem as entranhas, tem as profundidades, mas que muitas vezes, por a gente não encontrar um campo seguro ou não se sentir prontos para partilhar, para fazer com que essa voz ecoe e que a gente possa crescer com essa experiência, fica no silêncio. E é no silêncio que os padrões que não servem vão se reverberando, vão perpetuando, porque não houve um espaço de partilha, não houve um espaço de reconhecimento. E esse padrão, ele simplesmente encontra espaço, então, para continuar existindo. Para que a gente possa liberar um padrão, a gente precisa primeiro olhar para ele, reconhecer que ele existe. Depois que a gente reconhece que esse padrão existe, a gente pode integrar e liberar. Integrar no sentido de fechar essa memória, não tem nada aberto mais, ele foi integrado, ele foi reconhecido. E agora sim, eu posso romper esse padrão, ele não me serve mais. E, e é essa proposta que a gente coloca quando une a jornada biográfica com as constelações. A gente poder olhar para cada setênio, reconhecer, integrar e liberar memórias que não fazem mais sentido. Então, agora eu quero convidar vocês para uma vivência, tá? A gente vai fazer 3 vivências aqui, e essa primeira é uma vivência constelativa que nos leva a lugares biográficos. Então, eu quero convidar vocês, todos presentes, a ficarem numa posição bem confortável, fecharem os olhos e se sentirem agora num lugar, numa praça de uma pequena cidade. Então, vai respirando e vai sentindo como se você estivesse ali numa tarde gostosa, um início de tarde, assim. Você está numa praça de uma cidade bem pequena, bem, bem aconchegante, com bastante árvores. Essa praça ela fica bem próximo de uma floresta, assim, de uma mata, que essa cidade ela é muito arborizada, assim, ela tem florestas em volta, e essa praça ela é um lugar ali de encontro, porque é um lugar mais rural mesmo, mais natural. E você tem uma bicicleta do seu lado ali e uma mochila. E você está se preparando para fazer uma pedalada dentro da mata. E você está num clima muito gostoso de querer pedalar, de querer entrar nessa mata. Você sabe que é uma mata agradável, confiável. Todos fazem passeios nessa mata. Então, você tem ali a oportunidade de fazer uma experiência só com você mesmo. E você está muito animada, animado para essa experiência. Então, você pega a sua bicicleta e segue em frente. E você vai pedalando nessa mata e vai sentindo aquela diferença de temperatura quando entra assim nessa estrada, né? Você entrou numa estrada de chão que dá para andar de bicicleta, que existem pessoas que andam de bicicleta ali. E você está andando ali naquela estradinha até que você começa a escutar um barulho de água. E aquele barulho vai te chamando e você continua pedalando e aquele barulho vai te chamando. E de repente você percebe que aquele barulho de água fica bem próximo a você. E você olha assim para o lado e vê que a mata ali até dá para entrar de bicicleta, como se fosse um gramado. E aí você entra, vai pedalando até onde consegue, até que a mata começa a ficar um pouco mais densa e você solta a bicicleta. Você deixa a sua bicicleta ali, você olha para ela e segue em frente, em direção a essa água. Então você segue até que você chega num rio. Um rio que tem pequenas quedas d'água, mas é um rio largo. E você olha para aquele rio e sente uma vontade de entrar.
e você entra com a mochila e tudo. Você está com vontade de atravessar esse rio, de ir para outra margem. Então você vai sentindo aquela água molhando o teu corpo, molhando a tua mochila e sente uma vontade de soltar essa mochila. Veja como que é soltar essa mochila. A gente está guiando, mas vocês vão contar o que é sentir cada momento desse. Então sinta como que é soltar essa mochila. E aí a roupa também começa a ficar pesada e você escolhe também soltar essa roupa. E fica você e sua essência ali, completamente nu, tomando aquele banho de rio, simplesmente entregue a essa experiência, se sentindo completamente alinhada, alinhado com o aqui e agora, com o seu presente. Chega um momento ali, depois de muito desfrute, depois de muita celebração, você tem vontade de ir para o outro lado. Então você vai. Você nada até a próxima margem, a outra margem, e você avista uma senhora numa casa de taipa bem simples, uma senhora colocando roupa no varal. Então você se esconde e assobia para ver se ela te vê. Você está ali escondido numa moita, numa árvore, escondido em algum lugar, uma pedra. E ela te viu, ela acenou, percebeu que você está sem roupa. Entrou lá de volta, pegou um camisetão, assim, uma camiseta que estava ali e te entregou aquela camiseta que saiu do varal. Então você vestiu aquela camiseta e ela te oferece um copo de café. Sinta como que é receber esse copo de café, sinta como que é estar ali. Você se sente completamente acolhido, acolhida, em plenitude. Então você pede um copo d'água. E ela aceita o seu pedido e traz um copo d'água também. Respire profundamente. Eu fiz toda essa vivência bem rápido para a gente poder também falar sobre ela, porque a gente vai passar por algumas experiências hoje. Então, a primeira pergunta é: houve resistência? Porque quando a gente fala, você se sentia assim, você se sentia assado, isso pode invadir um lugar nosso de escolha. Então, houve resistência ou foi aquilo que foi dito, né? Você deixou a bicicleta, foi fácil deixar essa bicicleta? Ou foi difícil? Foi fácil tirar essa mochila? Então, essa é a primeira pergunta que a gente já entra aqui no nosso biográfico, por incrível que pareça, a gente está fazendo aqui uma experiência de constelação através de uma meditação guiada e experiência biográfica. E essa experiência guiada, ela é inspirada no livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger, onde tem várias experiências guiadas, inclusive essa. E eu sou muito fã dessa experiência porque ela traz muita informação maravilhosa. Então, eu estou aqui. Nossa biografia é o maior tesouro. Não houve resistência, tá? Por enquanto foi um não que apareceu ali. Sim, houve vontade de voltar. Então, olha, já foi aparecendo aqui algumas informações nesse campo, né? Sim, teve resistência. Então, a resistência ela pode existir tanto quando a gente fala, você se sentiu pleno, e a pessoa, não, eu estou com frio, eu quero sair daqui, né? Então, assim, eu não estou me sentindo assim, né? Como que eu vou me sentir assim? E aí a gente pode, claro, fazer o exercício de procurar se sentir assim, mas a gente se observa que realmente eu estou me exercitando, porque eu, olhando para o meu sentir, eu estava me sentindo de outra forma.
Então, aqui, me senti em perigo entrando no rio, escorreguei e parece que o rio ia me levar. Forcei para dar certo. Olha, forcei para dar certo. Isso é muito forte, essa afirmação aqui. Sem resistências, a bicicleta e a roupa foram difíceis. Olha que interessante. Sim, para começar, não sei andar de bicicleta. Olha só, a primeira resistência que aconteceu nesse campo. Joguei a bike na água, a mobile na água. Não houve resistência. Resistência ao soltar a mochila. Entrar na água foi mais difícil e a mochila mais ainda. Joguei a bicicleta, não tive vontade de voltar. Adorei o acolhimento. Olha que interessante. Não senti resistência. Deixei a mochila ir. Deixou a mochila ir com o rio. Então, a gente está partilhando aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre cada elemento dessa vivência. Não consegui me concentrar. Sono. Informações também. Medo de entrar na mata. Olha que interessante. Sem resistências. Não sei andar. Fiquei em dúvida. Não tive medo. Difícil pular com roupa e com tudo e deixar a mochila. Queria deixar a mochila antes de entrar no rio. A parte da mochila foi difícil. Ter algo de valor nela, talvez o celular. Foi tranquilo. Soltei e fiquei plena na água. Pulei muito na água. Resistência para entrar no rio? Não, um pouco de medo. Sim, tive resistência de deixar a mochila. Não, não gostei de encontrar com um desço-tecida e estar sem roupa. Não houve resistência, super confortável. Me senti bem leve na água. Senti vergonha ao sair sem roupa, porém me senti acolhida. Vontade de entrar me fez ligar para a bicicleta. Uhum. Então, tem várias partilhas ainda rolando, vontade de ler todas. Deixa eu tomar um golinho de chá aqui. Que meu querido Otto fez para mim, meu filho mais velho. O meu mais velho dos meninos, dos homens nascidos. Eu tenho 4 estrelinhas, tenho uma filha do coração e tenho 3 que nasceram no meu ventre. Então, são muitos aqui. E todos pertencem. Então, eu quero trazer aqui para vocês o que cada parte dessa vivência significa, simboliza na nossa biografia. Olha que interessante quem falou, eu não sei, não soube andar de bicicleta. Ou tive com medo de entrar na mata. Senti medo de entrar no rio, não consegui deixar a minha mochila, não consegui deixar minha roupa. Então, aquela cidade pequenininha, da onde a gente começa, ela é o útero de mamãe. Ela é ali o ponto de partida. Ela é aquele lugar acolhedor que tem tudo, é aquela pracinha que você pensa numa comida, você vai ali e encontra algo parecido, você pensa numa necessidade, você encontra, você precisa arrumar um sapateiro, um mercado, uma farmácia, é aquela pracinha que reúne. E, ao mesmo tempo, acolhe ali as pessoas sentadas na praça, as árvores. Ela simboliza o útero. A nossa bicicleta, ela simboliza a nossa infância. Então, essa questão de eu não soube andar de bicicleta, como que é esse fato, ele interfere na sua criança diretamente? A minha criança. Já é uma pergunta, porque aqui a gente vai tirar várias perguntas geradoras. Ai, a garganta deu uma arranhadinha. Então, essa mata que a gente entra, ela é um convite. Ela é um convite de sair da infância e ir em direção ao mundo.
E o mundo na biografia humana significa a adolescência, né? Os 14 anos, quando a gente se abre realmente. Na verdade, a gente está o tempo todo indo em direção ao mundo, né? Os 3 primeiros anos de vida, a gente está ali, primeiro tentando ficar em pé e andar, depois a gente tenta e consegue, né, falar, e depois a gente vai realmente para o pensar, para a gente raciocinar sobre as coisas. Então, eu vou andar, falar e pensar. E esse mesmo andar, falar e pensar, ele diz respeito aos setênios. Eles são os 3 primeiros anos de vida, 1, 2, 3, mas os setênios, que são os grupos de 7 anos que a gente vive, de 0 a 7 é o primeiro setênio, de 7 a 14 é o segundo setênio, de 14 a 21 é o terceiro setênio. Esses setênios, eles têm ligação com esse andar, falar e pensar. O andar é o corpo, é a idade do corpo físico, né? Então, o primeiro setênio, que a gente chega a dobrar de tamanho. O segundo setênio é a idade do corpo anímico, que são os hormônios aflorando. A gente, o que está acontecendo com o meu corpo, né? Então, eu primeiro ando com o corpo, eu sei usar o meu corpo, depois falar, que eu vou me comunicar, né? A pré-adolescência, aquela tagarelice dos jovens, deliciosa. E depois o pensar, que é o que eu vim fazer no mundo, o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, esse andar, falar e pensar, eles também diz respeito a corpo, alma e espírito, como a jornada biográfica traz. Né? E esse corpo é o quê? A matéria. A alma é o quê? Os hormônios, é a nossa manifestação do que é natural, do que é a nossa essência. E o espírito, ele está conectado à missão, ao que eu vim fazer aqui. Então, voltando lá na nossa vivência, essa mata, ela é o setênio, o terceiro setênio, que é o dos 14 aos 21, é o convite. É o convite para entrar para o mundo, é o convite para entender mais sobre esse mundo, para pensar também sobre ele. Então, é o convite à vida adulta. Então, quando a gente entra na mata, é uma escolha. Eu saí daquela estrada que já estava toda demarcada e entrei na mata. Ou seja, eu fui fazer a minha história. Eu fui começar ali a me separar, mas não é uma separação no sentido de separatividade, mas no sentido de encontrar quem sou eu, de encontrar qual é o meu propósito, qual é o meu lugar aqui. Então, quando eu deixo a bicicleta ali, eu estou desapegando dessa infância. Então, como foi soltar essa bicicleta? Isso é muito importante, porque o desapegar da infância não diz respeito a não ter mais a nossa criança viva. É realmente escolher passar para a próxima fase, a gente conseguir soltar para abrir espaço para o novo e seguir, sabendo que eu vou receber mais. Eu sempre estou à frente, sempre aberto para receber. Então, eu entro no rio. E o que é esse rio? Esse rio é o convite a tomar a vida nas suas mãos, é a idade adulta. Ali o rio é os 21, entre 21 e 28 anos, que é a alma do corpo, né? Então, a gente tem os 3 primeiros setênios, são os setênios do corpo. O corpo do corpo, 0 a 7. O corpo da alma, 7 a 14. O corpo do espírito, 14 a 21. Daí a gente tem ali a alma do corpo, que é a alma da sensação, que é dos 21 aos 28, que é aquele rio. Então, aquele rio, ele está convidando a gente a sentir, né? Essa sensação. E ali, quando eu sinto a necessidade de ir para a margem, eu estou dos 28 aos 35, que eu estou, então, entrando na idade da alma, onde eu estou completamente despido, né? Passei ali os 28, que para quem já passou essa idade sabe que, né, entre os 28 e os 30, 33 é forte, é tenso, isso é biográfico. Então é importante a gente entender esses padrões biográficos para a gente se conhecer melhor.
Aí não foi uma armadilha que a vida fez comigo, foi algo que eu realmente vivi, porque faz parte da biografia da humanidade, né? Então, nós estamos também vivendo a biografia da humanidade. Então, esse estudo biográfico, inclusive, ele é feito por referências biográficas, o que se vê que se repete. Então, isso traz esse estudo corpo, alma e espírito, e tudo vai fazendo sentido. E só fazendo um parênteses aqui rapidamente, casa muito com a neurociências, porque a teoria das podas neuronais são exatamente 7, 14, né? Então, é o período em que o tronco encefálico ele ganha corpo e os neurônios são podados, feito uma poda numa árvore, para o tronco ficar mais forte, que é justamente esse período de mudança de setênio. Então, a gente vê que é orgânico, faz parte. E aí, voltando lá no nosso exercício, porque daí cada um vai sentindo também o que vai trazendo, né? Um rio cheio de medo, ó, entrar no rio foi uma sensação de medo, né? Então, isso também é importante a gente trazer o que tem nesse período de 21 a 28, tanto na nossa biografia quanto na biografia dos nossos pais, que é a biografia também que traz espelhamento para nós, né? Então, é muito bacana a gente trazer um olhar para tudo isso, a gente perceber como que cada elemento vai se encaixando como um quebra-cabeça. Então, ali quando eu saio, quando eu solto a mochila no rio, a mochila, eu ia falar aqui para vocês colocarem o que vocês acham, mas tem um delay. Então, eu já vou fazer, enquanto eu vou falando da mochila, eu vou perguntar o que vocês acham que era a roupa, tá certo? A mochila, ela representa todo o conhecimento que você tem intrínseco, orgânico, tá? Então, a gente pode chamar essa mochila de pensamentos. Você está carregando ali os seus pensamentos, né? Esses conhecimentos que formam a sua maneira de pensar, a sua maneira de conduzir sua vida, de se orientar. Então, quando você tira a sua mochila ali, você está também abrindo espaço, fazendo essa poda de neurônios. O deixar a mochila representa essa poda de neurônios. Você abrir espaço no seu HD para recomeçar. Você já sabe o que você carrega por dentro. Você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Então, se ver nu, se é algo confortável, traz que essa parte já está alinhada em você, no sentido de que você se sente capaz de se refazer. E se você ali se vê completamente amedrontado, então qual é a parte que você sente que é necessária ter aí dentro, bem vistosa, bem desenvolvida, para que você pode, se cair alguma coisa acontecer, um raio cair na sua cabeça não, senão você morre. Cair um raio na tua casa e você começar tudo do zero, perdeu a casa, você sabe começar, porque você tem essa estrutura aí dentro. Então, é desse lugar. E quando eu falo assim, né, eu falei de cair um raio na casa, eu falei material, porque ali a gente estava vendo uma vivência que a matéria tá trazendo essa analogia, mas é em relação a tudo. Terminou um relacionamento, né? Nossa, acabou minha vida, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, respira, você tem tudo dentro de você, né? Então, perdi o emprego, caramba, e agora? Calma, respira, você tem tudo dentro de você. Então, esse estar nu é estar totalmente despido de tudo aquilo que já foi meu algum dia, mas que hoje em dia não é mais. E eu posso conquistar novamente tudo que é meu, porque tudo que é meu está dentro de mim. Então, agora eu quero ver o que vocês colocaram da roupa. O que é essa roupa? Então, vamos ver aqui. Vamos ver. Gostei da camiseta, acostumei com a mala, senti prazer, houve resistência, a mata não se mostrou densa, a mochila não vi necessidade de molhar, para mim foi tudo muito leve e tranquilo.
tirei a roupa constrangida e foi péssimo. Quando cheguei do outro lado, tive vergonha. A mochila ficou difícil de largar, vontade de ficar no rio. Deixei a mochila, o livro do Bert. No centro, sentimos leveza. Tá? Então, a roupa, ela simboliza o nosso ego. Então, no momento que a gente tira a roupa ali, a gente está se desprendendo desse ego. E como que é isso? Como que é a gente se desprender desse ego? Por hora, porque na verdade ele está conosco, só que ele está nu, né? Porque nós estamos nu, a nossa essência está nu. Então, aquele assobio que eu faço, o que ele significa? Significa a minha capacidade de estabelecer contato, de estabelecer novas relações. Então, eu consigo fazer esse assobio, eu consigo trazer a minha mensagem, a minha voz de uma maneira branda, para que as pessoas não se assustem com a minha presença. Então, esse assobio é como um primeiro contato, aquele primeiro contato que a gente, digamos, não sabe exatamente como que é do outro lado, o nosso receptor, né? Como que é. Mas a gente logo já vai saber e já vai encontrar uma medida. Então, quando essa senhora entrega essa roupa, ela está aceitando essa pessoa. Eu aceito você. E então eu ofereço, né, essa roupa porque, né, o seu ego está despido, então o seu ego aceita qualquer coisa, né? Você não está negociando que tipo de roupa você quer vestir, você simplesmente quer se vestir, né? Uma vontade genuína tua. Então, essa senhora, ela representa a sabedoria. Ela representa a sabedoria dos seus ancestrais, ela representa a sua sabedoria pessoal, um lugar de sabedoria dentro de você que acolhe a sua criança, que acolhe o seu adolescente, que acolhe o teu jovem e que te trata com conforto. Então, esse encontro é muito mágico, né? Esse encontro da senhora com a gente é muito mágico, né? Porque ela está ali trazendo um lugar nosso de extremo acolhimento. E esse oferecer esse café representa beber dessa sabedoria. Você aceita beber da sabedoria que eu tenho para te dar? E essa água que é solicitada, ela diz respeito a pedir. Eu peço conhecimento, eu peço alimento, eu sei pedir. Eu posso comunicar as minhas necessidades, né? Então, esse lugar de troca, né? De dar e receber, o equilíbrio sistêmico. Então, o equilíbrio sistêmico dessa constelação, desse exercício constelativo que a gente fez agora, está no café e na água, né? Eu aceito o café e eu também necessito de água e ela aceita me entregar essa água que eu pedi. Então, eu consigo pedir, eu consigo tomar para mim, eu consigo dar e eu consigo receber. E esse dar é solicitar. Quando eu solicito, eu estou dando, né? Estou dando um pedido, estou fazendo um pedido. Então, eu consigo dizer o que eu necessito. Então, ali forma um novo momento, que tudo que você precisa, você vai cocriar. Está tudo dentro de você. Está tudo ali. Você não precisa se preocupar com nada, porque o que você precisa está dentro de você. E a sua sabedoria está te escutando, está te acolhendo. Você não está só. Então, essa primeira vivência é uma vivência que traz esse lugar dos nossos primeiros setênios, do primeiro até o quarto setênio, final do quarto setênio. E eu quero solicitar aqui uma palavra de vocês para essa vivência, uma palavra que ecoa nesse momento, depois também dessa partilha, porque essa partilha faz parte da vivência. Então, qual palavra que ecoa aí dentro de você, que depois de sentir essa vivência de maneira expandida, né, primeiro vivenciá-la e depois entender
os significados, qual sentimento gera dentro de você. Então, coloque aqui para a gente dar uma lida, para a gente, então, passar para a próxima etapa dessa vivência biográfica que nós estamos fazendo aqui hoje, que a gente já está aqui entrando em vários códigos que foram olhados nessa primeira vivência. Então, que bom ouvir sua partilha, gratidão, Luci. Adoro café e depois tomar água. Foi uma viagem boa. Fez todo sentido para o meu momento de autoconhecimento. Surpresa, travessia, acolhimento, leveza, amor, liberdade. Vivência maravilhosa, tive um grande conhecimento, acolhimento, sentimento de gratidão, curiosidade, reconhecimento do meu setênio e do meu sentir, paz, ressurgência, acolhimento, adorei, paz, liberdade, interação, gratidão, libertação, aceitação. Tenho que seguir o fluxo sem medo, participação, acreditar na sabedoria que te afirma e sustenta, surpresa, espanto, jornada. Maravilha, Rosália, que linda, adorei, estrelinha. A roupa que eu queria que fosse um vestido, olha que interessante. Fluidez, me abri para viver todo o processo. Reconhecimento, amor, encontro. Me protegi, bike tinha rodinhas, caminhei águas limpas até o joelho, fiquei de roupa até de baixo. Observação, entendimento, fez muito sentido para mim, reflexão. Romilda aqui, querida Romilda, gratidão a cada partilha. É muito gostoso a gente também poder fazer esse fechamento de cada vivência, a gente acessar como que cada uma vai saindo em relação ao seu sentir. Então, essa partilha, ela também nutre todos nós, né? Quando a gente faz uma vivência, nós estamos também nos nutrindo de todos os sentimentos que a gente acessa nessa egrégora, inclusive quem vai assistir a gravação, porque essa vivência, ela vai emanar esse espaço de partilha que a gente está acessando ao vivo. Então, agora, eu quero convidar vocês a pegarem uma folha em branco. A gente falou, né, de papel e caneta, então, aqui uma folhinha em branco, a gente vai dobrar no meio. Tá? Então, vamos aqui, ó, dobrar essa folha ao meio. Ela vai ficar assim, certo? E aí, eu vou fazer mais uma dobra, ó, tipo sanfoninha, tá? Eu vou fazer mais uma dobra. Ela vai ficar aqui, ó, 4 dobras, certo? E aí, por último, eu vou fazer mais uma dobra. Quem participa da rotina mínima já fez essas dobrinhas que eu adoro origami, adoro dobras. Como terapeuta ocupacional, já trabalhei muito com dobra, então aqui eu tô na minha praia, na praia das dobrinhas. Então aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dobras, tá certo? E a gente vai usar como colunas, tá? Como colunas. Então, a primeira coluna, onde eu vou escrever, aqui essa primeira coluna aqui, eu vou deixar ela em branco, tá certo? E a partir da segunda coluna, eu vou colocar 0 a 7 anos, tabuada do 7. 7 a 14 na terceira coluna, na quarta, 14 a 21, na quinta, 21 a 28, depois 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49. Quem tem mais que 49 anos vai usar a partir da primeira coluna, é importante, por favor. Quem tem mais de 49 vai usar a partir da primeira, vai colocar 0 a 7, 7 a 14, para usar todas as colunas. E daí vai colocar 49 até 63, tá joia?
Então, a gente vai usar essas 8 colunas, isso para que a gente possa ser acessível. Eu gosto muito de acessibilidade, porque eu poderia ter enviado o material impresso, mas aí poderia ter gente que não imprimiu, se sentia assim, poxa, não imprimi, já não estou me sentindo pertencente. Agora, uma folha, a pessoa pega ali, olha, peraí, tira uma folha do caderno aí, nem que seja uma folhinha pequena, o que você tiver, você pertence. Tá? Essa vivência é para todo mundo. Então, a gente vai escrever esses 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49. Quem tem mais que 49 vai colocar 40, pode colocar 42 a 64, a 63, aliás. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um rápido panorama da nossa biografia. Vamos fazer uma brincadeira onde a gente vai descobrir vários segredos aqui da nossa biografia, tá certo? Então, eu vou trazer alguns gatilhos e vocês vão escrever o gatilho na primeira coluna, tá? O nome do gatilho e aonde que aconteceu, e você pode escrever uma palavra-chave. Então, vamos supor, meu primeiro beijo. Ó, veio aqui um primeiro gatilho, primeiro beijo. Aí você vai colocar onde que aconteceu aqui, em que época da sua vida e com quem. E assim, quando a gente fala primeiro beijo, é a primeira experiência de beijo, gente. A minha primeira experiência de beijo foi um selinho que eu ganhei, assim, depois de um parabéns para você que aconteceu no maternal. Apagaram a luz, antes de acender, um amiguinho me roubou um beijo. E essa foi a minha primeira experiência. Então, assim, não estou falando beijo de língua, beijo... Não, é a primeira experiência, assim, que você... Opa, aconteceu aqui, né? Então, a gente vai trazer algumas experiências aqui e colocar. E aí, por exemplo, eu lembrei do maternal, lembrei do aniversário, então eu coloco essas palavras-chave, aniversário, maternal, né? Então, eu vou colocando alguns gatilhos de memória que eu sei que eu vou lembrar, só com aquilo ali eu já vou lembrar o que é, tá certo? Então, valendo já, primeira experiência de beijo, no caso, no lábio, né, na boca. Qual que foi essa sua primeira experiência? Puxa aí pela tua memória e seja o mais sincero com você, porque aqui a gente está trabalhando o nosso autoestudo, ninguém vai olhar, a não ser que a gente queira partilhar, que também é lindo, né? Então, coloquem aí quando foi e coloca um lembrete, tá certo? Maravilha, estou vendo aqui os comentários. Quem tem quase 70, gente, ó, pode colocar, inclusive, atrás da folha, porque a gente vai fazer acima de 63, atrás da folha, mas para quem já tem mais de 63, pode usar a fileira atrás da folha, tá certo? Então, atrás da folha tem ali, aí você pode colocar 63 a 70, 70 a 77, 77 a 84, 84 a 91, 91 a 98 e assim por diante, né? A gente, olha, já estamos virando aí os... Porque a gente tem 3 setênios do corpo, 3 da alma, 3 do espírito. Depois dos 63, a gente entra nos anos da graça, que é para desfrutar, que é aquela idade assim, olha, eu cumpri o que minha biografia trouxe para o meu corpo, alma e espírito. Agora eu estou num platô de desfrute, celebração. E é esse lugar que eu vou estar. Então, os anos da graça, a partir dos 63 anos, é anos de desfrute, porque nós estamos ali justamente com uma bagagem que nos permite desfrutar muito mais do que quando nós estávamos compondo ela. E por isso que é importante, já vou dando um spoiler aqui, aos 42 anos, a gente tomar uma decisão de cuidar do corpo. Então, quem ainda não está cuidando do corpo aos 42 é a idade, assim, deadline.
cuida do seu corpo. Porque a partir dos 42, ou você vai fazer um platô de saúde, de jovialidade, ou você vai começar a sentir algumas dorezinhas aqui e ali, vai ter dificuldade de sono e tudo, porque é ali que começa o corpo do espírito, tá certo? Então, voltando para o nosso exercício aqui, o primeiro beijo. Agora, a gente vai colocar qual foi a primeira vez que você lembra que você cozinhou sozinho, que você assim, ó, você se garantiu. Não foi assim, fiz um arroz aqui junto com uma galera. Não. Você se garantiu. Qual foi a primeira vez que você garantiu uma refeição? Pode ser uma refeição pequena, mas enfim, você se garantiu, tá? E isso é muito importante. O que eu estou trazendo aqui para vocês são, assim, pontos chaves que às vezes passam batido na nossa biografia, mas que tem muita informação aí, tá certo? Então, eu vou dar aqui alguns segundos para você localizar na sua memória e colocar ali, primeira vez que eu cozinhei, me garantindo. Pode ser só para você? Pode. Pode ser para um grupo? Pode. Mas é alguma vez que você se bastou com o que você fez. No sentido de que você não comprou pronto, você pegou ali a matéria-prima, fez, aconteceu, se saciou, se sentiu nutrido e ficou legal, tá? Então, qual foi a primeira experiência de se cozinhar, né, para se autonutrir de maneira satisfatória? Tá joia? Agora a gente vai olhar para qual foi o momento que você se conectou muito profundo com outra pessoa, ao ponto de se querer fundir com essa pessoa, assim, de uau, assim, uma conexão muito profunda, muito forte, que fez com que você quisesse viver uma história com essa pessoa, quisesse. E, gente, quando eu falo isso, pode ter acontecido no primeiro setênio, porque a gente está falando de emoções, a gente não está falando assim de desejos da, da, da matéria. A gente está aqui falando de emoções, então pode ser que tenha acontecido no primeiro setênio. Assim, nossa, uma conexão muito profunda, algo muito genuíno, muito verdadeiro, tá? E se você percebe que isso aconteceu em outros momentos, você também pode situar aqui, tá? Então você pode colocar primeira conexão profunda e colocar nomes de pessoas, segunda conexão profunda, tá? Então você pode situar mais do que uma conexão profunda se você sentir que faz sentido para você. Então vou repetir todos os exercícios aqui do papel, tá, gente? Tá todo mundo pedindo para repetir, então eu vou pedir aqui, eu vou repetir aqui. Você colocou lá os setênios, né? 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Colocou todos, eu coloquei um xizinho aqui para não perder tempo escrevendo, né, para poder conduzir, mas você vai colocar lá, primeiro beijo labial, vamos dizer assim, né, primeiro beijo labial que você teve, tá? Primeira experiência, né, de um lábio se tocar no seu, que você tem na memória, porque pode ter acontecido antes, né, e isso a gente está falando da sua memória biográfica, do que você consegue acessar nesse momento, tá certo? Depois, o segundo momento é quando você conseguiu cozinhar e se sustentar sozinho, que você sentiu esse poder de se saciar, de se nutrir, de preparar o alimento. Preparar, não é, eu fiz um pão, comprei pão na padaria. Não, você preparou esse pão, você preparou esse almoço, você preparou o que você comeu aí, tá? E isso te nutriu, você sentiu esse poder de se saciar. Uau, eu posso preparar um alimento, eu posso. Quando que você sentiu isso? E se você ainda não sentiu, seja sincero com você. Eu ainda não, eu quero sentir isso, eu vou sentir isso amanhã, hoje à noite. Mas é importante que a gente seja muito sincero com a gente fazendo esse exercício, tá certo? Não tem certo ou errado aqui.
é o exercício de autoconhecimento. Então, tá tudo bem, certo? E aí a gente vai, então, a gente entrou no primeiro, entrou no segundo, e o terceiro é conexão. Quando eu estabeleci uma conexão muito profunda com alguém e eu senti vontade de dividir a minha vida com essa pessoa, de caminhar lado ao lado dessa pessoa, lado a lado dessa pessoa. Então, como que foi isso, né? Em que setênio que aconteceu? Então, você vai colocar ali no teu exercício, tá certo? Alguma informação que traga essa memória. Agora a gente vai entrar num assunto delicado. Existe alguma memória de abuso? E quando a gente fala abuso, não é necessariamente abuso físico, é uma memória de abuso, tá? Então, qual foi a sua primeira memória de abuso? Tá certo? Então, essa memória é muito importante a gente localizar. Qual foi a primeira vez que você sentiu uma memória de abuso? Tá? E a gente não está julgando, a gente está simplesmente trazendo sentir a nossa memória, o que, que a gente está acessando quando a gente traz essa informação. Depois dessa memória de abuso, você vai colocar qual foi a primeira vez que você acessou uma sensação de independência plena, uma autonomia, algo assim que trouxe muita liberdade. Por isso que eu digo que a jornada dos setênios e a vivência biográfica, ela é recomendada para pessoas acima de 28 anos, que já viveram 4 setênios completos. Porque o que a gente está percorrendo aqui é uma vida adulta. E, às vezes, a vida adulta, ela pode começar antes dos 21, que seria precoce, pode começar aos 21, que é o saudável, a vida adulta começa aos 21, que é quando o corpo físico, o corpo anímico e espiritual já estão estabelecidos, mas tem vida adulta que começa após os 28 anos. Né? Então, acontece. O ideal é entre os 21 e os 28, durante esse quarto setênio, e essa vida adulta ir chamando esse ser e ele ir atendendo esse chamado, é esse rio que está chamando a gente para seguir, tá certo? Então, a gente está olhando tudo isso e nós não estamos julgando, até porque na nossa biografia, a todo momento, a gente pode mudar informações do presente, do agora. O presente a gente está desenhando agora. E o presente a gente está justamente espelhando informações do passado. Por isso que é bacana a gente entender a nossa biografia. Porque quando a gente fala olhar para o passado, não quando a gente fica pensando no passado, a gente não está no presente. Mas isso é quando o nosso passado não está bem resolvido. E fazer o biográfico é justamente se resolver com o seu passado. Porque a gente só vai se resolver com o nosso passado quando a gente encarar ele de frente. Então, o nosso presente pode ser contemplado em olhar para o passado, quando isso está sendo direcionado e focado dessa forma. E não quando eu estou aqui, no meu presente, num encontro, por exemplo, com alguém, ou assistindo um filme, ou fazendo qualquer coisa, e minha cabeça está lá no passado. Ou seja, era para eu estar aqui, mas eu estou lá. Não, aqui eu estou presente. E o meu presente está me convidando a fazer esse mergulho e eu estou vivendo esse presente. Então, a gente muda essa perspectiva e pode olhar para o passado sem aquele peso que é quando ele aparece na nossa frente sem a gente querer.
Então, vamos lá, nosso exercício sistêmico, aqui, biográfico. Quando foi que você sentiu entregando um legado? Quando foi que você se sentiu entregando um legado? Que momento que foi esse? Pode ser um legado de um trabalho que você fez, qualquer trabalho que você tenha feito, pode ser acadêmico, pode ser um trabalho que você fez para um lugar, que você fez, enfim, quando que você lembra que você entregou um legado? Qual foi a sua primeira experiência de legado? Que você, uau, que bom, eu contribuí com isso. Estou deixando já um legado, estou contribuindo, estou colocando aqui o meu tijolo, né, na história. Pode ser quando se tornou mãe, pode ser quando fez um trabalho universitário, entregou mestrado, doutorado, monografia, pode ser um serviço que você prestou, a primeira vez que você prestou um serviço, tal. Isso é muito pessoal. Mas quando foi isso? Qual foi, como que você percebe isso? Tá certo? E agora, para finalizar, a gente vai olhar qual foi a primeira escolha que você percebeu que você escolheu por você, que você, uau, aqui eu escolhi por mim, não escolhi pela minha mãe, não escolhi pelo meu pai, não escolhi, eu escolhi por mim. Quando que foi isso? Que você não escolheu pelo teu companheiro, companheira, você escolheu por você. Quando que foi isso? Tá? Então, puxa pela memória a sua primeira escolha, que não teve interferência do seu chefe, não teve interferência de ninguém. Foi por você, você fez isso e você precisava fazer isso e você fez. Tá? Então, coloque aí também quando que foi a sua primeira escolha. E aí, essa parte da escolha, a gente vai colocar a primeira e qual foi a última escolha que você lembra que você fez recentemente, tá? Então, qual é a escolha mais recente que você percebe que você fez por você? E aí, agora, nós vamos primeiro fazer uma passada bem rápida de como que foi só colocar essas palavras, porque só da gente colocar, só da gente olhar para o nosso mapa, a gente já vai é, percebendo informações se movimentando dentro de nós. Né? Então, como que foi esse olhar para o passado? Tá? Uma palavrinha aqui. A pergunta, a pergunta que eu fiz foi: qual foi a primeira escolha que você fez para você, por você, sem ter interferência de ninguém, que você percebeu, não, eu estou escolhendo por mim. E depois que você lembrar dessa primeira, você tentar lembrar qual foi a tua última, tá? Qual foi a última escolha que você fez recentemente? Porque a gente sabe, né? Agora já dando um spoiler aqui, depois que a gente escolhe pela primeira vez por nós, que a gente inclusive pode chamar esse botãozinho, tem gente que chama esse botão, o botão do foda-se, com todo respeito, porque é aquela escolha que você fez e você teve que fazer. Então, muitas pessoas põem esse nome e esse nome tem um fundamento, né? Que é o momento realmente que você escolheu por você. Então, depois que você aprendeu a apertar esse botão, e não é no sentido de irresponsabilidade afetiva ou irresponsabilidade em outros âmbitos, tá, gente? É no sentido de você poder escolher de acordo com o que faz sentido para você, tá certo? E aí, claro, as responsabilidades afetivas ou materiais, você vai lidar com isso, porque você está escolhendo. Né? A gente não precisa ser irresponsável porque a gente é livre, pelo contrário, ser livre exige muita responsabilidade. Inclusive, é a autorresponsabilidade que mantém a liberdade, né? Senão a gente perderia ela muito fácil. Então, eu fiz a pergunta depois, como que vocês se sentiram só de escrever, só de lembrar disso, de colocar no mapa, tá? Então, vamos lá.
Ajudei minha filha a fazer uma pesquisa de museu. Eu tinha 33 anos. Olha, 33 é uma idade bem legal, uma idade bem marcante na tua biografia. Quando comprei a minha primeira moto, favor repetir as duas perguntas. Coloquei cílios nos olhos e fiz definitiva na face. Maravilha. Então, assim, o que eu estou perguntando agora é como que vocês se sentem escrevendo tudo isso, tá? Tá dando um delay aqui, mas a gente vai chegar nessas respostas. Me deu saudades, vontade de viver novamente esses fatos e emoções. Foi ótimo visitar o passado sem dor. Ótimo. Isso que é muito bom, essa fala que a Rosa fez aqui, muito bem lembrada. Quando nós estamos fazendo a nossa jornada biográfica, nós estamos olhando para o passado sem dor. Porque normalmente quando o passado vem para a nossa frente, é quando alguma coisa que precisa ser resolvida se coloca. Ou uma memória maravilhosa, muito boa. Então, são os dois extremos. Ou uma emoção muito boa que a gente acessa e que a gente agradece, ou algo que a gente precisa resolver. Então, a gente poder olhar para o nosso passado sem esse peso de resolver algo. Não, eu quero olhar porque eu quero me estudar, eu quero estudar a minha vida. Então, a gente vai criando novos códigos biográficos na nossa própria história. Então, aqui, percebi que passei 2 setênios vividos com intensidade, mas não foi para mim, e sim para os outros. Foi, olha, gente, deu aquela arrepiada agora, porque isso é um código biográfico. A gente acabou de acessar aqui um código biográfico partilhado pela Lucimara. Quando a gente percebe que a gente viveu 1 setênio, 2 setênios, mas não por nós, mas pelos outros. Isso traz uma informação de espelhamento que ela falou dos 21 aos 35, 2 setênios cravados, né? Então a gente tem ali o 4º e o 5º setênio. Então, esse 4º e o 5º setênio, eles estão espelhando o 3º e o 2º, que é sobre isso que eu quero falar para vocês agora. Vocês vão colocar 2 linhas de espelhamento, tá certo? O primeiro espelhamento é dos 21. Então, vocês vão colocar uma linha ali entre o 14 e o 21 e o 21, 28. Então, vai estar escrito 21, 21. Vocês vão fazer ali, ó, uma linha de espelhamento, tá certo? Então, vamos passar ali um fiozinho ali, tá vendo? Aqui, ó, tô fazendo tipo rascunho mesmo para vocês entenderem que é para incluir mesmo, não é para, eu não tenho capricho, não consigo. Gente, todo mundo pode fazer isso. É algo super acessível. Eu tenho 1000 papéis que eu já fiz isso, porque peraí, deixa eu ver um espelhamento aqui, desenho. Então, chega uma hora que a gente desenha a nossa linha, é aquilo, a gente está nu, estou com o papel em branco, mas eu vou lá e faço porque já tenho as informações que estão em locais, e daí eu vou localizar outras novas informações que vão aparecer. Quanto mais eu estudo, mais aparece, mais eu me liberto, mais eu vivo o presente. É esse o grande código, a grande chave da jornada biográfica. Quanto mais eu me estudo, mais segredos aparecem, mais eu vejo os espelhamentos, mais eu consigo me compreender, me aceitar, e mais eu vivo o meu presente empoderada daquilo que eu já vivi e de quem eu sou, que é para além da minha biografia. Então, esse primeiro espelhamento que a gente faz aqui, dos 21, é do espelhamento do corpo, tá certo? Então, esse espelhamento do corpo vai mostrando como que eu lidei com o meu corpo. Então, o 21, ele vai espelhar o 22 no 20. O 21, ele fica como se fosse uma linha ali. Aliás, o meu 21 vai espelhar no 20, o 22 no 19, o 23 no 18. E assim eu vou espelhando, tá certo? Até que os 28 está espelhado nos 14. Tá? Então, esse é o espelhamento de corpo físico. Olhem para isso com esse prisma. Observem o que se espelhou nesse. E aí, o espelhamento não é um setênio só, são 3 setênios. Então, com 42, eu estou espelhando o meu nascimento. Eu estou espelhando o momento que eu nasci, que eu vim para o mundo. E aí, qual é a pergunta geradora que eu faço aqui?
como que estava esse contexto familiar quando você veio ao mundo? Estava conturbado? Estava festivo? Como que estava? Não, vamos supor que estava conturbado. Ai, minha biografia é terrível, porque quando eu vi... Não, não é isso. Porque você é muito mais do que a sua biografia. É essa a grande chave. Você é muito mais do que a sua biografia. E se você chegou num ambiente desafiador, você encarou esse desafio, você disse sim, eu quero encarar esse desafio. Então, esse desafio faz parte da sua biografia, mas você é muito mais do que ele. Ele não te representa. Ele não é só isso, né? A nossa biografia é muito mais do que isso. Então, é justamente para a gente amar a nossa história como ela chegou, porque a gente já se conhece, a gente já tem mais de 4 setênios e a gente já consegue se ver para além daquilo que a gente viveu. Então, agora a gente já pode virar para trás e olhar para a nossa história sem nos julgar, sem nos culpar, sem nos ofender e simplesmente entendendo o que aconteceu, da onde a gente partiu, aonde que a gente chegou e para onde que a gente quer ir, tá certo? Então, a gente faz esse primeiro espelhamento biográfico, que é aos 21, e 28 também. Então, ali no 28, eu também vou fazer. Ó, vai ficar um setênio com risco dos dois lados, tá vendo? Então, eu tenho o espelhamento do 21, que vai acontecer aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui para vocês verem. E o espelhamento dos 28, que vai acontecer aqui. Ó, então, aqui eu estou mostrando 2 espelhamentos. O espelhamento do 21, que vai acontecer do 0 aos 21, dos 21 aos 42, e dos 28, que é dos 7 aos 28, dos 28 aos 49. Tá certo? Então, esse dos 28 é o espelhamento anímico, que é como que eu lidei com as minhas relações. Tá certo? Então, vai espelhando. O que eu vivi com 28 reflete o 27, 26, 28, 27, 29, 26, 30, 25, 31, 24, 32, 23. Ai, gente, chega uma hora que a matemática vira pegadinha, mas é esse espelhamento, até chegar nos 7 anos e nos 49. Tá certo? Então, esse espelhamento é muito importante. A gente descobre um monte de tesouro quando a gente faz esse espelhamento. E isso ajuda muito a gente a se preparar também. Porque se você passou por um abuso na infância e ele está se espelhando nos seus 38 anos, você vai olhar para os seus 38 com muito mais cuidado a você mesmo, para não cair no mesmo padrão. Porque você se conhece. Então, a gente saber o que aconteceu. Então, vocês podem agora colocar várias informações. Agora que a gente já colocou os espelhamentos, vocês podem colocar se quebrou alguma parte do corpo, tá certo? Então, vocês podem colocar quando que quebrou. Se recebeu, por exemplo, o primeiro fora que você recebeu na vida, se você levou algum fora de alguém, não quero mais viver com você, tchau. Quando que foi isso? Isso é super importante. Essa informação é super importante. E aí você vai vendo aonde que ela vai se espelhando. E então o espelhamento do corpo físico diz respeito a doenças, quebra de braço, né? Quebra de membros, tudo que diz respeito ao seu corpo físico. Os espelhamentos dos 28 diz respeito a tudo que fala sobre as relações, sobre como que você está se relacionando hoje, o que está espelhando, qual fase que está espelhando das suas relações, tá? E assim, gente, chaves profundas. E aí temos algumas datas importantes, eu quero passar 2 para vocês, porque tem muitas, tá? Na verdade, eu quero passar 3, 4. A primeira é 9 anos, tá? Então, coloquem ali no 9 anos e escrevam 9 Rubicão. O que é o Rubicão? É a queda do paraíso. Então, qual foi o fato que aconteceu na sua biografia que, poxa, caiu o paraíso? Né? Então, a gente tem o primeiro setênio, o mundo é bom. O segundo,
o mundo é belo e o terceiro mundo é verdadeiro. E ali, no segundo setênio, né, depois do 7, tem os 9 anos, no meio do mundo é belo tem a queda do paraíso. Então, nós temos esse lugar de acontecer algo, às vezes pode adiantar, né? Por exemplo, caí da árvore e caí com 7 anos de idade. E aí a minha queda do paraíso foi antes, adiantou, porque esse tombo que eu levei da árvore, eu fiquei com muito medo de muita coisa. Então, o Rubicão adiantou, às vezes acontece isso. Olha, estou vendo algumas partilhas aqui, olha que interessante. Realmente, aos 42, renasci. Encontrei o grande amor da minha vida, que conheci aos 21. Gente, nossa, estou arrepiada aqui. Uau! Porque daí, olha só isso, gente. Ela tem o espelhamento, ela tem os 21, que é justamente o ponto aonde começa o espelhamento, que é os 21, espelhamento do corpo físico. Ela renasce, encontra o grande amor que ela encontrou, então ela passou 3 setênios para se reencontrar com ele. Um ciclo de corpo, alma e espírito. Olha que, nossa, eu tô arrepiada até aqui nas bochechas. É muito lindo, gente. Estudar biografia humana é poesia total. Deixa eu ver aqui mais partilhas. Percebi que praticamente tudo aconteceu no terceiro setênio, dos 14 aos 21. Olha, então o seu terceiro setênio ele tem informações muito valiosas que se espelham em vários outros períodos e que a gente pode beber e encontrar nutrição nele, tá? Tia Dione, minha tia querida, lá do Espírito Santo, entre 42 e 49 foi onde me reconheci livre para as minhas escolhas, trabalho e estudo. Olha que coisa fantástica. E eu acompanhei um pouco disso tudo, né? Porque a gente se interagiu, então a gente vai lembrando também nisso, né? Com qual idade? Provavelmente eu estava no meu segundo setênio. Minha tia que me corrija, nesse momento estou com 38 anos. E aí, outra data que eu queria colocar para vocês é do nódulo lunar, que é o alinhamento do propósito na Terra. O que eu vim fazer na Terra? Que é o momento onde o Sol, a Lua e a Terra se alinham no mesmo ângulo, que acontece de 18 anos e meio em 18 anos e meio. Então, com 18 anos e meio é teu primeiro nódulo lunar. Então, o que você estava fazendo aos 18 anos? Qual era o teu contexto de vida nesse momento? Quais eram as perguntas que pairavam no seu pensamento? Como que você via a vida? Qual era o tipo de contribuição que você sentia ser para o mundo, que você gostaria de ser para o mundo? Né? Então, nesse momento é quem eu sou, o que eu vim ser, né? Nessa vida, nessa jornada terrena. Então, 18 anos e meio, tá certo? É o primeiro nódulo lunar. Então, já coloquem ali no seu biográfico aí, manual, 18 e meio, você coloca ali, nódulo lunar. E aí você vê o que aconteceu, né? Então, é gostoso também a gente ir lembrando, olha, nessa época eu morava em tal lugar, eu convivia com tais pessoas, eu gostava de escutar tal tipo de música, né? E isso tudo, como que era escutar esse tipo de música? Era melancólico? Me motivava? Tudo isso fala muito sobre nós. Decifrar a nossa biografia é autoconhecimento da forma mais profunda, porque a gente está olhando para quem a gente foi, mas a gente não está preso no passado. A gente está consultando a nossa biblioteca pessoal, que foi feita para ser vista, que é a nossa memória. Inclusive, fazer o estudo biográfico, nos previne do mal de Alzheimer. Isso é muito bacana, é preventivo, né? Então, é maravilhoso também a gente pensar que nós estamos nos estudando, estamos prevenindo. Eu, como terapeuta ocupacional, posso dizer para vocês 2 exercícios maravilhosos para prevenir o mal de Alzheimer. Fazer o seu estudo biográfico e estar sempre lembrando, sempre vendo os espelhamentos, estudando, fazendo essa linha assim, já
ter ela no teu cérebro ali, no teu pensar, porque é como parte de você. Você nu tá com aquela linha no pensamento, porque ele já é tua. Ninguém tira. E outra prática maravilhosa para a prevenção do Alzheimer é você fazer o seu trajeto do dia de trás para frente, quando você for dormir. Então, você fazer essa revisão do dia. Então, estava deitada, eu estou deitada aqui na cama, mas antes disso, eu escovei os dentes, antes disso, e vai fazendo tudo, antes disso, até acordei. Fazer isso todo dia, gente, além de ser um ótimo exercício de memória, é um exercício de prevenção do Alzheimer. Voltando para o nosso biográfico, porque isso também faz parte, inclusive faz parte do nosso bônus, daqui a pouco eu vou falar sobre os bônus da jornada, só para a gente finalizar esse exercício, então, para eu trazer, então, para vocês como que é tudo isso, né? Como que eu estou propondo para vocês. Então, 18 anos e meio, o que que você estava fazendo? Né? Qual que era, o que que passava no seu pensamento? Eu acabei de ler uma partilha aqui que me deu até um silêncio, por isso que eu até perdi a palavra, porque eu li aqui do Semeando Arte. Perdi meu pai aos 9 anos. Ou seja, na queda do paraíso, ele perdeu o pai. Então, olha como que aconteceu essa perda do pai, né? Em que momento? Então, a gente vê assim, o biográfico, ele não está aí à toa. O que a gente já estudou. Porque simplesmente as informações, elas vão se encaixando. E no momento que a gente entende o que aconteceu, por exemplo, esse pai, a gente tem alguns termos, né? Por exemplo, espelho biográfico. Se eu encontro um espelho biográfico meu, é uma pessoa que tem uma biografia muito parecida com a minha. Eu encontrei o meu recentemente, faz menos de um mês. Eu postei no meu Instagram lá, espelhos biográficos. A gente tem uma biografia muito parecida. Outro termo para o biográfico é a pessoa que nos prestou um serviço biográfico. E nesse caso do Semeando Arte, o pai. Olha, eu estou arrepiada de novo aqui nas bochechas. O teu pai, ele prestou um serviço lindo para a sua biografia. Por mais doloroso que pode ter sido, aconteceu esse legado biográfico. E agora você toma para si com a força do teu pai. Então, essas perdas que acontecem na infância são serviços biográficos que a gente recebe. Perda também de alguém muito querido aos 42 é a mesma coisa, é um serviço biográfico. Eu falo, vou ficando emocionada, porque é isso. A gente está ligado por vários fios, são muitos fios que nos ligam. As pessoas, elas não morrem e deixam de existir na nossa vida, elas fazem parte da nossa biografia. Então, aqui, ai, querida, a Marcela está aqui, a minha espelho biográfica, ela escreveu lá, nos achamos, nos encontramos. E a gente está se chamando de PP, que é espelho, olha que delícia, uma intimidade. E é muito bom, é uma cumplicidade encontrar um espelho biográfico. É como você, uau, é uma outra versão minha, né? Somos outra versão, todos nós, mas encontrar um espelho é realmente muito especial. São presentes que a nossa biografia vai nos trazendo e que a gente, tendo olhos para ver, a gente consegue usufruir, contemplar, celebrar e agradecer. São 4 verbos muito importantes que a gente vai usar muito na jornada dos setênios. Podem anotar aí. Usufruir, contemplar, celebrar e agradecer. Tá certo? Então, deixa eu ler mais algumas partilhas para a gente já ir se encaminhando, que esse tempo, olha, tá correndo. Então, nossa, 18 anos ingressei na biologia, tem tudo a ver com o meu propósito de vida. Muito bacana. Com 18 anos e meio foi quando entrei na Unicamp. Com 9 anos, minha avó faleceu e passei a morar com a minha mãe. Olha, já me arrepiou de novo. Então, quando a gente vai observando esses lugares da nossa biografia, a gente vai também se acalmando e entendendo, porque por enquanto a gente está só localizando, tá certo? Mas aí a gente vai começando a compreender também o que isso significa, tá certo? Como que isso reflete no meu agora, no meu instante atual.
Então, olhe qual é a sua idade atual e qual espelhamento que reflete exatamente a idade que você está e qual idade você teve. Tanto o espelhamento dos 21 quanto dos 28, tá certo? Tomar um golinho aqui de chá. Gente, tá um frio aqui em Curitiba e a minha garganta tá sentindo esse frio. Mas faz parte, eu moro em Recife atualmente, mas eu estou justamente numa temporada maravilhosa com os meus filhos, que, nossa, estão se curtindo um monte, inclusive nesse momento. Os três, assim, simplesmente se curtindo. Um tem 14 anos, o outro tem 11 e a pequenininha tem 3. E eles simplesmente se curtem, eles não brigam, porque para eles é muito valioso estar junto. Então, eles aproveitam o tempo deles. E eu quero aqui, nesse momento, falar para vocês sobre a jornada biográfica, tá certo? Então, eu quero, primeiramente, trazer mais um exercício que eu falei que seriam 3, né? A gente fez o exercício lá da, lá da cidadezinha pequena, que trouxe bastante informação. A gente fez os espelhamentos, que também já mexeu bastante, já deu para a gente ter um panorama legal da nossa biografia. E agora eu quero fazer um terceiro exercício com vocês. Eu quero fazer um exercício de olhar como que está esse salão que é o teu coração, tá? É uma sala de passagem, uma sala de receber pessoas, uma sala de acolhimento. Como que tá essa sala? Tá certo? Então eu quero convidar vocês a fecharem os olhos novamente, se quiserem colocar a mão no coração e sentir todas as pessoas que transitam pelo teu coração quando você olha para o teu primeiro setembro. Veja essas pessoas entrando, te cumprimentando, veja como que é o cumprimento com essas pessoas, se é mais de longe, se é de perto, quem que aparece, né? Quais são as pessoas que participaram do teu primeiro setênio, 0 a 7 anos. Então, sinta nessa sala pessoal como que está esse movimento de olhar e receber e ao mesmo tempo passar, porque as pessoas vão passando, a gente vai cumprimentando, mas elas continuam seguindo o rumo delas. Então, sinta essas pessoas chegando nessa sala de encontro. Olhe para essa sala de encontro. Agora vá para o seu segundo setênio, de 7 a 14 anos. Observe quem faz parte, quem que essa sala de encontro recebe, como que essas pessoas te olham, te cumprimentam. Você sabe que tudo que você está vendo é você, é a sua forma de olhar para cada uma delas. Mas isso que é o exercício. Observe como que elas estão refletidas dentro de você. Como que você acessa tudo isso. Respire profundamente e visite o seu terceiro setênio, de 14 a 21 anos. Observe como que é, como que acontece o movimento, quem que aparece nessa sala de encontro. Veja se você cumprimenta todas as pessoas que aparecem ou se algumas transitam, mas não chegam a te cumprimentar. Veja como que acontece o fluxo dessas pessoas que passam por essa sala de encontro. Agora olhe para o seu quarto setênio, de 21 a 28 anos. Observe quem que transita
por essa sala de encontro. Como que acontece esse movimento dentro do teu ser? Como que é olhar para cada uma dessas pessoas? Veja quem você sente vontade de dar um abraço forte, e ficar, e ficar, e ficar. E agora, olhe para o teu quinto setênio, de 28 a 35 anos. E quando você olha para o seu quinto setênio, caso você ainda não tenha essa idade, imagine com quem você quer se encontrar. Quem são essas pessoas? E se você não sabe quem são, qual que é o jeito delas? Qual que é a frequência? Qual que é a vibração? Observe quem te cumprimenta, quem passa sem cumprimentar. Observe todos que aparecem nesse salão de encontro. Esse salão não são só as pessoas que você quer que apareçam, são todas as pessoas que aparecem na sua memória. Olhe agora para o período de 35 a 42 anos. E se você não tiver essa idade ainda, sinta como que você quer estar, como que é a sua sala. Dê uma olhada em volta da sala, veja se ela tem algumas informações, algumas lembranças, veja se ela tem algum adorno, decoração. Como que é essa sala de encontro? Observe, olhe em volta dela. Perceba como que você quer que ela esteja. Então, olhe agora de 42 a 49 anos. Quem são essas pessoas que transitam? Se você tem filhos, que idade que seus filhos vão estar? Observe, sinta. Será que já terá netos? Um pouco cedo, talvez. Então, veja quem que aparece na sua sala de encontro. Se você já é avô, avó, veja quem que já aparecia com essa idade. E agora a gente vai olhar para... Nós estávamos no 42 a 49, agora 49 a 54. 56, perdão. 49 a 56 anos. Observe. E agora observe também o que você quer estar fazendo com essa idade. Se você já teve essa idade, o que você estava fazendo e com quem você estava convivendo. Então, se você ainda não tem, observe que tipo de amizade você quer ter. Quem são essas pessoas que você quer que frequente a sua sala de encontro? Segundo os japoneses, o Ikigai, que é um dos mapas que eu vou usando também na Jornada dos Setênios, inclusive quem está participando hoje desse evento aqui vai ganhar o acesso à constelação Ikigai. Isso era algo que eu precisava falar e falei, olha que bom que eu lembrei. Então, todos vocês que estão aqui vão ganhar a constelação do Ikigai, que é uma gravação que eu fiz ao vivo e que é o mapa do seu propósito japonês. Então, os japoneses, eles falam que com 42 começa o nosso florescer, né? E o nosso Ikigai, ele vai sendo formado ao longo do tempo, e a gente vai visitando isso também. Então, a gente vai visitando, quem ainda não teve essas idades que eu citei, vai visitando, projetando, porque isso é saudável. É diferente de você ficar preso no futuro. Ah, eu quero fazer isso. Não. Nesse setênio aqui, de 49 a 56, eu quero poder fazer uma viagem. Eu quero fazer o caminho de Compostela. Eu quero, né? Eu posso sonhar. Ah, não, vai ser no máximo esse setênio, mas se eu tiver feito antes, eu, né,
Claro que eu vou fazer. Ok, mas colocar metas, essas metas são saudáveis. São saudáveis. Então, é diferente de eu ficar só projetando o futuro. E a mesma coisa do passado, é diferente de eu ficar só no meu passado. Aqui nós estamos falando justamente de informações que permeiam a nossa vida e que eu estou estudando elas. Então, eu já estou num outro lugar, num lugar de olhar para a minha vida e tomá-la para mim. Tomar as chaves dos meus segredos, que eu guardei as 7 chaves. Tomar para mim aquilo que algum dia foi uma vergonha, mas que hoje eu sei que foi um fato. Aquilo ali que eu me culpei tanto e que hoje eu sei que eu estava aprendendo e que foi um aprendizado muito importante. Aquilo ali que fizeram para mim, que eu fiquei com muita raiva e que hoje eu vejo que era uma pessoa vivendo a biografia dele também e que fazia parte dos espelhamentos da, da, do legado ancestral que ele recebeu. Então eu vou compreendendo e vou me tornando mais humana, porque eu entendo a humanidade que existe, juntamente com todos os seres que me cercam. Então a gente vai acessando esse lugar de autoaceitação, auto-perdão, autocompaixão e auto-amor muito grande, e ao mesmo tempo uma autorresponsabilidade também. Porque a partir do momento que a gente toma a nossa vida nas nossas mãos, a gente assume essa responsabilidade. Então, esse exercício que a gente fez agora de olhar a nossa sala de encontro, né, e eu convido quem quiser continuar olhando até a idade que tem atualmente, para quem tem mais de 70 anos, então continuar ali, né, olhe dos 56 aos 63, quem que passa por essa sala, olhe dos 63 aos 70. Quem passa, ou quem você quer passar. Olha, eu quero trazer uma pessoa para minha sala. Né? Quem você quer trazer para sua sala hoje, no teu período atual, que você visitou, que você viu lá atrás, e que você sentiu, poxa, essa pessoa eu quero trazer ela para o meu agora. Quem é essa pessoa? Então, visitar a nossa sala de encontros é um exercício que, inclusive, vocês podem fazer sempre que vocês sentirem de fazer esse exercício de pegar cada fase da vida e visitar essa sala de encontro e ver quais são as pessoas que chegam. Isso é muito saudável, também está no livro, no Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger. Sobre os espelhamentos, o livro é Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da Gudrun Burkhardt. Deixa eu ver se eu alcanço ele aqui para vocês. Esse livro aqui, que é o meu livro de cabeceira, não deixo ele longe de mim. É um livro maravilhoso, tem uma base fantástica de biografia humana. E agora eu quero falar para vocês sobre a jornada bem rapidamente, que o nosso tempo, ó, daqui 2 minutos vamos pegar o Expresso 2222. Então, eu quero dizer para vocês que a jornada biográfica são 12 encontros quinzenais, ou seja, 6 meses, e recebe certificado de ter feito essa jornada. Enfim, tem esse lugar também de reconhecimento para que a gente possa estar também reconhecendo as nossas bênçãos, né? A gente faz a jornada e a gente reconhece, olha, está aqui, né, esse certificado. Então, muitas pessoas perguntaram, eu estou trazendo que sim, tem o certificado da Brisa, que é consteladora, que é terapeuta ocupacional. Então, são 12 encontros que tratam de cada setênio. Então, o primeiro encontro vai ser da fecundação, gestação e parto. Ah, mas eu não sei nada sobre isso, Brisa. Você não precisa saber. Nós vamos acessar em processos de constelação, tá certo? Então, o primeiro encontro é fecundação, gestação e parto. O segundo é primeiro setênio, o terceiro é segundo setênio, o terceiro e assim por diante, né? Porque o primeiro setênio é no segundo encontro, o segundo setênio é no terceiro encontro, e assim a gente vai até o encontro dos anos da graça, e aí sobra mais um encontro, que é o encontro de encerramento, tá? Então, a gente vai da fecundação até o 9º setênio, que é 63, depois um encontro para os anos da graça,
e depois um encontro de encerramento olhando para todo esse panorama aí, fazendo toda essa partilha de espelhamentos. Então, os encontros são todos ao vivo, todos os encontros são finalizados com uma constelação. Então, tem 1 hora de cada encontro que é constelação daquele setênio, daquele período da vida, tá certo? Então, são 3 horas cada encontro. A primeira hora é o conteúdo do setênio, para a gente entender o que é aquele setênio. A segunda hora é o nosso diagrama, é a nossa história, a gente colocando no papel, lembrando detalhes. O que eu li na época, que tipo de música que eu gostava, que tipo de companhia, como que era a minha relação com os meus pais. Então, assim, eu vou trazendo um mapa e aí eu vou percebendo, uau, olha isso aqui que eu estou espelhando nesse momento. Então, a gente vai destravando muitas informações. E a gente não precisa partilhar aquilo que não faz sentido partilhar, mas a gente vai reconhecer para a gente, porque o estudo é nosso. O estudo não é da brisa, do outro que está ali na jornada. O estudo é de cada um e quem quiser partilhar é maravilhoso. Então, a jornada dos setênios vai estar contribuindo também para a campanha Cuidados para Nina, que é uma campanha emergencial, é uma questão de vida, tá certo? Falando sobre os nossos bônus, então eu já falei que nesse valor inclui 12 sessões de jornada dos setênios, uma sessão de constelação comigo individual, que pode acontecer tanto antes, nesse 1 mês antes da jornada, quanto depois da jornada ou durante, cada um vai escolher quando, Brisa, eu já estou pronta, já quero fazer minha constelação. Ok, vamos marcar a sua constelação. Então, está incluso, além dos 12 encontros, constelação comigo, constelação do encontro com o essencial, que é um encontro que vai acontecer ao vivo. Vocês vão ter acesso à constelação Ikigai, que todos aqui, inclusive, vão ter acesso, mas é um material fundamental para quem vai fazer a jornada dos setênios, então ele não é facultativo, ele é um material que deve ser feito, inclusive nesse 1 mês antes, nós vamos começar a jornada em junho, e nesse 1 mês todos os participantes devem fazer a constelação do Ikigai, que é o propósito japonês, para conseguir entender o seu Ikigai ao longo dos setênios. Tá? Então, é uma constelação que vai trazer todo um entendimento pessoal do seu próprio Ikigai e que vai entender como que cada setênio foi montando o seu mapa do propósito, tá certo? E também vão receber a constelação de varredura ancestral, para que a gente possa fazer uma varredura de memórias ancestrais, receber e abraçar tudo aquilo que faz sentido, que é legado e que quer tomar para si e poder soltar tudo aquilo que não faz mais sentido e que, inclusive, liberta os seus ancestrais por poder soltar, tá certo? Então, essa constelação de varredura ancestral é uma constelação de liberação do que não faz mais sentido e de tomada para si daquilo que faz sentido, do que você recebeu da sua ancestralidade. Ela é fundamental para que a gente possa partir para jornada dos setênios e olhar para cada setênio. Então, essas 2 constelações são feitas antes de entrar nos encontros. Os encontros serão quinzenais, então eles não vão ter tarefa de casa, tá certo? Porque a gente sabe que as pessoas têm muitas demandas também. A tarefa, ela já vai estar aqui dentro. Só da gente estar fazendo esse exercício, naturalmente as informações vão chegar. Todos os encontros são online, ao vivo, comigo, tá certo? Todos os encontros online, ao vivo, comigo. Grupo de 30 pessoas, são 30 vagas, tá certo? E aí, nós vamos, a partir desses encontros, observar o que isso vai também aflorando dentro de nós, tá? Então, nos encontros, a gente vai ter oportunidade de socializar para quem tiver abertura para isso. E não vai ser obrigatório, porque a gente sabe que essa jornada ela também pode ser muito introspectiva para algumas pessoas e vai ser dado o momento de poder também fazer partilhas e nem tudo é partilhado, né? O que a gente já consegue reconhecer para a gente já está sendo partilhado com a gente mesmo. Então, esse olhar de
cumplicidade com nós mesmos vai ser muito nutrido durante esse processo. Uma autonutrição ao ponto da gente se amar e amar a nossa história, que isso é algo muito potente. Né? Eu falando aqui da casa que eu morei com os meus filhos, aonde eu estava, onde eu tomei a decisão de sair 3.000 quilômetros de distância, 5 anos atrás, e podendo falar sobre isso agora. Então, é uma cura muito profunda. É uma cura muito profunda. Quando a gente olha para a nossa biografia, a gente se cura de forma muito profunda. Então, nós estávamos aqui falando dos 12 encontros, falando da constelação do Ikigai, de varredura, e além disso tudo, vocês vão receber também a rotina mínima, que é um trabalho que eu faço há mais de 7 anos, de organização da rotina dos próximos 2 meses. E não é uma receita de bolo, cada um vai compondo, vai customizando, simplesmente a gente vai fazendo esse percurso juntos, tá certo? Então, vocês vão receber também a faxina de hábitos, que é como se fosse um preparativo para a rotina mínima, que são 3 conteúdos de 40 minutos, super degustativo, super gostoso de consumir, e uma constelação de limpeza de hábitos, tá? Para depois fazer a rotina mínima. Então, eu diria assim, a jornada dos setênios, na verdade, ela está com um pacote brisa completo. Então, quem adere a essa jornada, na verdade, não está aderindo só à jornada dos setênios. Está aderindo um caminho que a Brisa fez como terapeuta ocupacional, como consteladora sistêmica, que diz respeito à memória humana e à saúde da memória, porque eu estudo memória. O meu foco central é memória. Então, quando a gente fala de biografia humana, a gente está falando de memória. Quando a gente fala de rotina mínima, que na verdade é uma não rotina, é justamente para eu entender quem eu sou para além da minha rotina, né, e poder me organizar para os próximos 2 meses para ser eu estou falando de memória, né? Então, a constelação de varredura de memória ancestral é um trabalho de memória. Então, todos esses trabalhos que nós estamos trazendo, eles têm uma relação com esses 14 anos que eu estudo a memória, que eu investigo a memória e a saúde, como que a gente faz para ter saúde com a nossa memória. Porque a memória ela pode tanto estar muito saudável quanto estar nos enlouquecendo. Então, como que a gente pode lidar com tudo isso que chega? E no momento que a gente olha, reconhece, traz num campo seguro, a gente consegue alinhar essas informações para que a gente se aproprie elas agora de um lugar leve e potente, porque não dói mais, não é o peso da dor, é a força de quem se apropriou e tomou aquela vida, aquela história para si. Então, o objetivo da jornada biográfica, da jornada dos setênios, é que a gente possa amar a nossa vida, tomar para si as 7 chaves que estão distribuídas aí nesses segredos que a gente foi guardando ao longo da vida e poder se amar e se recorrer nos seus espelhamentos e se encantar com a sua própria vida e falar, uau, olha que presente biográfico que eu estou ganhando hoje, olha que espelhamento lindo que está acontecendo aqui, olha esse serviço biográfico que o meu pai fez para mim. A gente vai vendo poesia na vida e a gente vai também curando as próprias feridas com os próprios entendimentos que a gente vê, tá certo? Então, é uma forma da gente também lidar com essa linha do tempo da nossa própria vida e depois da própria humanidade, porque a gente vai refletindo também na história da humanidade e percebendo que tudo é uma questão de memória. E se a gente faz coletivamente, é muito mais gostoso do que cada um fazendo no seu individual. Não, eu estou fazendo o meu, é a minha história, mas eu estou num grupo. E esse grupo me acolhe, e esse grupo me ajuda a seguir em frente. E eu trabalho muito com grupo desde criança, né? Lobinha, escoteira, guia, pioneira, na terapia ocupacional, sempre trabalhos em grupo. Então, para mim, o trabalho em grupo é onde acontece o enriquecimento mais profundo que a gente pode ter da partilha, da cumplicidade, da gente não se sentir sós na nossa história. Tenho que falar para vocês também que nós temos 100% de garantia de devolução em 30 dias, caso você participou ali da vivência, participou de um encontro, não quero, não é isso, ok,
honramos todos que passam por aqui, então é importante lembrar isso, tá certo? E já estamos nos encaminhando aqui, eu vou ler algumas perguntas. Biografia tem a ver com desenho humano? Tem, só que o desenho humano, ele é uma outra leitura, tá certo? Então, tem a ver, com certeza, tem a ver com várias linhas, né, de estudo do ser humano, mas não tem uma ligação direta, tá certo? A ligação não é direta, ela tem diálogo, ela dialoga, mas ela não tem uma relação direta no sentido de ser uma ciência junto com o desenho humano. Como, por exemplo, a gente pode dizer que a biografia ela tem uma relação muito profunda com a trimembração do ser, tem uma relação muito profunda com a ecologia profunda, né? E ela dialoga com as constelações muito, dialoga com a neurociência também, dialoga com o Ikigai, dialoga com a flor da vida, que a gente também vai trazer, dialoga com o Dragon Dreaming, que é um agora sumiu aqui o termo, uma caixa de ferramentas para a gente olhar para o ser humano, dialoga com essa caixa, com esse ferramental, tá certo? Então, dialoga com várias informações. Tem como fazer no boleto dividido? Tem como fazer no boleto dividido, tá? Tem, assim, gente, as opções são assim, se existe esse sim aí dentro, fica tranquilo que as opções existem todas, tá certo? A questão é realmente a gente estar decidido de fazer esse percurso. E depois de 7 anos que eu estudo biografia humana, eu estou abrindo a minha primeira turma online de Jornada dos Setembros. Então, para vocês também vai ser assim, essa honra de estar abrindo junto comigo. Nós estamos fazendo esse pioneirismo, né, da Jornada dos Setênios juntos. E isso, para mim, é muito simbólico, porque faz exatamente 7 anos que eu tomei essa decisão de fazer algo por mim, e aí, 2 anos depois, eu consegui fazer um movimento. Eu levei 2 anos para conseguir sair, né, de Curitiba, fazer todo esse movimento, conseguir tomar fazer essa escolha. E agora eu poder entregar também é como eu trazer isso de um outro lugar, de um lugar curado. Eu posso dizer que eu estou bem com a minha biografia, porque eu estou em paz com as relações que existem nela. E isso é importante, esse é um bom parâmetro para a gente. Eu estou em paz com as relações que passaram pela minha biografia. Existe paz? Quais são as relações que passaram por ela? Isso também é o objetivo da Jornada dos Setênios, a gente conseguir a paz que a gente necessita para viver o presente, porque só tendo paz com o passado que a gente tem paz no presente, tá? Então, eu quero aqui deixar um último exercício, assim, para a gente dormir trazendo isso, vocês colocarem qual foi o momento biográfico, qual o setênio que a pandemia afetou da sua biografia e aonde que ele se espelhou, tá certo? Tanto o espelhamento físico, material, quanto o espelhamento anímico das relações. Físico, 21 anos, anímico, 28. Tá? Então, já fazem aí, já vejam aí, se quiserem, coloquem no chat qual é o espelhamento que a pandemia gerou, qual foi a idade que ela espelhou e o que você percebe desse espelhamento, tá certo? Essa visão que a gente tem esse panorama da nossa biografia traz para a gente uma outra leitura sobre a nossa própria vida. É impressionante como o pertencimento, ele vem com muita força quando a gente entende o que a gente viveu aqui até agora. É como se a gente estivesse tendo uma autocumplicidade muito grande. E essa autocumplicidade faz com que a gente se olhe no espelho e fale, vamos em frente. Então, é o que eu tenho aqui para trazer para vocês. Eu quero finalizar perguntando como que cada um se sente, e daí já vou ver a partilha também da pandemia ali, mas já vou perguntando que tem um delayzinho aí na minha imagem até chegar. Então, como que vocês saem dessa experiência hoje? Qual que é a sensação interna
que você desfruta, celebra, contempla do teu próprio ser nesse momento, que são sobre esses 4 verbos que a gente vai transitar a nossa biografia. Desfrutar, celebrar, contemplar e agradecer. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Tenho vivido nessa linha sem saber que tinha um método. Olha que coisa bacana. O certificado vem com... Não é especialidade, gente. Vocês vão receber o certificado de que vocês fizeram a jornada dos setênios com a Brisa, tá? Então, o certificado meu como terapeuta ocupacional, como consteladora sistêmica, te certificando de que você esteve aqui comigo, tá? E esse certificado, eu tenho um livro ata de todos os certificados que eu já fiz durante 8 anos presencialmente, viajei o Brasil dando capacitação da oficina Memória Ativa para terapeutas ocupacionais. Eu tenho todos os certificados registrados nesse livro, então, assim, é um registro pessoal, mas é uma certificação porque nós estamos aqui, isso existe, não é fake. Então, hoje em dia, o que vale mais é o que eu fiz com quem eu fiz, né? Não o que isso, digamos, está simbolizando academicamente depois que eu já fiz uma faculdade, depois que eu já fiz, enfim, o que isso está representando dentro de mim é sem valor no papel, né? Então, é um curso livre, tá? Uma jornada livre, é um caminho, é um percurso, tá? O que a gente vai fazer juntos é um caminho que se chama Jornada dos Setênios. E ao final desse caminho, todos que finalizarem comigo vão receber o certificado de que concluíram esse caminho junto comigo, tá certo? Eu não estive na vivência, mas senti. Uau, que linda! Em qual dia da semana estão previstos os encontros? Então, nós temos sábado à tarde, tá certo? Se a gente fechar mais turmas, a gente já está colocando essas 3 opções já emanando para o universo que teremos quórum para as 3 turmas. Então, é sábado à tarde, terça-feira à noite e quinta-feira de manhã, tá? Isso sempre quinzenal. Então, uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Nós iniciaremos no dia 18 de junho, tá certo? Então, contado do dia 18, sempre uma semana sim, uma semana não. Isso nos sábados, tá? A turma de terça vai iniciar no dia 21 de junho e a turma de quinta vai iniciar no dia 23 de junho, tá certo? A turma de sábado vai finalizar no dia 26 de novembro, a de terças no dia 29 de novembro e de quinta no dia 1º de dezembro, tá certo? Vejam aí aonde isso dá na biografia de vocês também. Eu digo sempre para as pessoas, se eu estou falando isso para você agora, algum pedido você fez para o universo, para estar ouvindo isso, para estar aqui agora. Nada acontece por acaso. Segundo o tempo, tudo que a gente vive é uma culminância das circunstâncias favoráveis para que aquilo pudesse acontecer. Então, qual foi o pedido que você fez para o universo para você estar aqui hoje? Para você estar sendo convidado para esse chamado, tá certo? Eu jogo essa pergunta para o universo, para os corações de vocês. Aqui tem mais partilhas. Estava com 58 e 59 anos na pandemia, né? Então, aí a gente já vê também aonde que teve esse espelhamento. Não vai dar para a gente fazer todos os espelhamentos agora, mas olha, fiz espelhamento das relações com os 18, vivi a pandemia enxergando, colhendo bênçãos apesar dos pesares. Então, olha só a Carmela falando que ela espelhou com 18 anos. Então, a gente vai olhando e vai recebendo as bênçãos que já estão ali. É como uma fruta madura no pé que está assim, ó, tô pronta para você pegar, só falta você ver que eu tô aqui. Você, opa, olha uma fruta madura aqui, que coisa linda. E a gente vai ativando, inclusive, a arte dentro de nós. A gente vai voltando a florescer por dentro, porque a vida, a biografia é
uma obra de arte. Então, eu quero trazer aqui para vocês uma poesia que foi um pedido que foi feito hoje pessoalmente. Falou, Brisa, você pode colocar no final aquela tua poesia que você tem feito nas últimas constelações? Eu falei, sim, eu posso. Então, quero aqui falar algumas palavras de como vocês estão saindo para a gente ir fechando. Então, reflexiva, curiosa, ansiosa, esperançosa, reconexão, autocura, experiência de cura, aperfeiçoamento, autoconhecimento. Olha, muitas perguntas, olha, essas perguntas, inclusive, fiquem no grupo que eu vou responder algumas delas, tá certo? Então, tem muitas perguntas ali que eu estou vendo muito interessantes. Vou pedir para minha produção, por favor, printar, anotar essas perguntas. Não sei se elas ficam ali, para que a gente possa também trazer algumas respostas. E quero trazer então essa poesia agradecendo todas as presenças, agradecendo todos que permaneceram até esse horário aqui e puderam desfrutar desses presentes biográficos que a gente viveu hoje. Hoje nós vivemos um presente coletivo biográfico porque a gente escolheu assim, a gente se permitiu. E quem tiver interessado em fazer a jornada, todas as informações vão chegar no grupo, então não se preocupem que vocês que estão no grupo de WhatsApp vão receber, e quem não está, me procure no direct do Instagram, que eu vou responder todo mundo que chegar ali. E agradeço aqui todas as sincronicidades do universo que nos permitiram viver isso hoje, que permitiram com que a gente pudesse projetar esse plano de estar aqui e ele se cumprisse, tá certo? Agradecendo todas as pessoas também que não puderam estar, mas que vão assistir as gravações, todos os votos de que já deu certo, já é, porque é isso, a vida, ela está sempre em frente, sempre para cima, e a gente podendo olhar para ela de frente, a gente consegue tomar o que é nosso e soltar aquilo que não é, aquilo que não faz sentido. Então, quero fechar aqui com essa gratidão e com essa poesia. Fazendo um acordo com o eu divino, acordados vamos ficar. E quando estamos acordados que conseguimos trabalhar, está firmado o compromisso do plano se realizar. E para que mais existe a vida, se não para se realizar? Aqui só se realiza aquela que bem trabalhar. Só se trabalha acordados e acordados vamos ficar. Esse acordo é com um plano divino de ver a vida prosperar. Quem quer ir rápido, vai sozinho. Quem quer ir longe, vem se somar. Bom de caminhar é em grupo para trabalhar e estudar. Vamos caminhar todos juntos e fazer um bom estudo, de ver a vida prosperar e entender o nada e o tudo. Trabalhar para o mundo se curar, o agora visando o futuro. Limpeza num nível profundo, o que foi e o que será. Casa, corpo, sentimento, desordem não tem mais lugar. Então, com essa poesia eu encerro aqui o nosso encontro de hoje.